Faltam apenas 2 semanas para as eleições na maior economia do mundo e de um lado a gente tem Donald Trump. Keep America great. Do outro lado, Kamala Harris. We choose freedom. Com políticas econômicas totalmente opostas. Então, nós como investidores precisamos compreender essas diferenças e entender como que a gente pode se posicionar em relação a isso, como que isso acaba afetando as economias globais, é algo extremamente importante. Então, se você quer ficar bem informado e não está inscrito aqui no canal, já te convido a se inscrever aqui apertando o botãozinho vermelho e também ativando a notificação. E a gente já vai sem enrolações aqui para as propostas da Kamala Harris e em seguida a gente vai ver as propostas do Donald Trump e a gente vai fazer um apanhado geral aí de como que a gente pode se comportar em relação às propostas que eles possuem, certo? Então, iniciando pela Kamala Harris aqui, ela já não começa muito bem, a meu ver, tá? Então eu tenho um viés mais liberal, de fato, tá? Então não existe ninguém na internet que não tenha algum tipo de viés. Então, se você está buscando algo que não tem viés, você está no lugar errado. E se alguém fala que está analisando sem viés, cara, aí tu tem que ficar preocupado porque todo mundo tem viés. Então, eu vou trazer aqui uma análise da forma que eu invisto e como eu identifico esses fatos aqui, ok? Então, vamos ver aqui. A proposta dela inicial é aumento do imposto sobre ganho de capital. Então, a Harris aqui, ela busca elevar a taxa para 28% para quem ganha mais de $1 milhão anualmente, né? Então, cara, aqui é uma proposta que acaba sendo mais populista, uma vez que há poucos bilionários, poucos multimilionários, tem uma grande população que busca de fato uma redução da desigualdade social e por cima pode parecer que é bastante efetivo, né? Uma vez que, pô, tem uma quantidade pequena de pessoas com muito dinheiro, a gente tributa esses caras, vai ser mais dinheiro entrando para o Estado para poder distribuir de forma mais igualitária. Então, cara, na ponta do lápis pode fazer sentido. Mas na prática não é assim que funciona. A gente tem experiências globais aí que não têm funcionado bem e vários países voltando atrás em relação a isso. Então a gente pode ver aqui que super ricos abandonam a Noruega em massa após aumento de impostos. E a gente pode ver na própria matéria aqui, né, alguns dados, né? Um número recorde de noruegueses super ricos está trocando a Noruega por países com impostos baixos. Em uma reação à decisão do governo de centro-esquerda de aumentar os impostos sobre a riqueza para 1,1%. Segundo a reportagem do jornal britânico The Guardian, mais de 30 bilionários e multimilionários noruegueses deixaram o país em 2022. Então a gente percebe aqui que quando há uma tributação de super ricos, esses super ricos eles são detentores das empresas que acabam gerando muitos empregos, então por vezes determinadas fábricas, indústrias migram para outros locais. O próprio patrimônio dessas pessoas, nas pessoas físicas, eles migram para paraísos fiscais e acaba tirando riqueza de fato do país que poderia ser tributado e agora não vai ser mais tributado porque agora foi tudo para um paraíso fiscal. A gente vê vários bilionários mudando a sua cidadania para não ter que pagar mais imposto nenhum naquele país. Então, os países que acabam indo nesse sentido, lá na frente acabam revendo isso daqui, porque no final do dia acaba não sendo tão interessante assim. A gente pode verificar também no estudo divulgado pela FGV, poucos países da OCDE ainda têm imposto sobre riqueza líquida. O número de países da OCDE que cobram impostos sobre grandes fortunas caiu de 12 em 1990 para 4 em 2017, uma vez que houve uma revogação em massa na Áustria, Dinamarca, Alemanha, Países Baixos, Finlândia, Islândia, Luxemburgo, Suécia e Espanha. Outro fator que acaba contribuindo para isso daqui é que a receita de impostos sobre riqueza geralmente são baixas, né? Então é mais aquele ponto que eu acabei trazendo de fato, né? A gente gera um Huawei aqui que vai ter uma grande solução para a desigualdade social, mas na prática a arrecadação não é tão alta assim e acaba se gerando um incentivo negativo para a produção, uma vez que os detentores de capital é que de fato possuem os meios de produção que podem fazer a geração de emprego acontecer. Estado não gera emprego, quem gera emprego é empresário, né? A gente percebe aqui que os impostos sobre a riqueza geralmente representam uma parcela muito pequena da receita tributária. Em 2016, as receitas tributárias dos impostos individuais sobre patrimônio líquido variaram de 0,2% do PIB na Espanha a 1% do PIB na Suíça.
como parte da receita tributária total, eles variaram de 0,5% na França para 3,7% na Suíça. Agora, uma proposta que, a meu ver, acaba sendo benéfica aqui da Kamala Harris é em relação à dedução fiscal de $50 mil para incentivar pequenas empresas aí, né? Então, isso acaba sendo interessante, tendo em vista que grandes companhias já possuem grandes vantagens competitivas e isso acaba fortalecendo pequenas empresas terem uma capacidade de competir nesse mercado, né? Então isso é interessante, porém, por outro lado, é necessário verificar os incentivos, se existe um momento para ele acabar ou se ele simplesmente continua, a empresa cresce, ela continua com esse incentivo, porque isso, por uma lógica mais liberal, acaba gerando distorções, né? Porque se uma empresa ela precisa de um incentivo para continuar existindo, provavelmente o cálculo econômico aqui não está correto e isso vai gerar distorções lá na frente. Então é necessário verificar esses pontos aqui, ok? Outro ponto em relação aqui que ela traz é em relação à habitação, né? Então ela promete que a construção de 3 milhões de novas unidades habitacionais e assistência de $25 mil para compradores da primeira casa. Então, assim, 3 milhões de novas unidades, elas não acontecem da noite para o dia. É necessário, essa aqui ela não traz muitos detalhes de como que ela vai fazer isso. Pô, legal, vai construir 3 milhões de unidades aí, vai gerar emprego e tudo mais. Mas como é que isso vai ser feito na prática, né? É necessário saber isso daqui, além de onde vai vir os $25 mil de ajuda para poder fazer com que as pessoas comprem essa primeira casa, né? Então é necessário verificar exatamente como que ela pretende fazer isso aqui, porque falar ao vento, assim, qualquer um pode falar, né? Agora, tirar a verba para poder isso aqui e construir 3 milhões de novas unidades habitacionais não é uma tarefa que se faz assim da noite para o dia, né? Então é necessário verificar como que ela faria isso daqui, né? Imposto corporativo, ela promete também aumentar a taxa de imposto corporativo de 21% para 28%. Então, aqui é um tiro no pé, né? Porque aumentar imposto nunca é algo benéfico, então é mais aquele nós contra eles novamente, né? A gente tem a tributação de patrimônios de grandes riquezas ali, que a gente vai diminuir a desigualdade social, estamos tributando essa classe aqui, e a população de modo geral não vê problema nisso. Mesma coisa tributar empresas, aumentar a alíquota dessas empresas. As empresas vão simplesmente repassar isso para os seus consumidores. No final do dia, isso é um aumento de inflação que acaba se gerando e acaba se reduzindo também o poder de compra dos cidadãos americanos, né? Então, isso aqui não é benéfico para ninguém, inclusive para as empresas. Elas perdem relevância para poder competir internacionalmente, uma vez que os produtos e serviços delas vão ficar mais caros em âmbito internacional. Então, isso não é algo positivo e tende a ser mais benéfico ao governo, que vai temporariamente arrecadar mais dinheiro, então fortalece o caixa do governo para poder fazer suas politicagens, fortalecer suas campanhas eleitorais para os próximos anos, né? Agora, em política de longo prazo, isso não é benéfico para país nenhum, né? Outro ponto aqui que é positivo agora é o compromisso fiscal de não aumentar impostos para quem ganha menos de $400 mil no ano. Então aqui é um ponto positivo para ela, por se comprometer em não aumentar impostos aqui para quem ganha menos de $400 mil por ano, né? E agora a gente vai para as políticas de modo geral aqui do Trump, tá? Então, é praticamente o oposto aqui da Kamala, né? Então, inicialmente ele tem a proposta aqui de reduzir impostos corporativos, né? Então, agora ele quer cortar os impostos de 21% para 15%, enquanto a Kamala Harris quer aumentar de 21% para 28%. Então, essa medida é de fato muito positiva, aumenta a produção das empresas, torna elas mais lucrativas, mais competitivas internacionalmente. Isso faz com que elas tenham mais caixa para poder investir em crescimento, gerando emprego. Isso é muito positivo, porém tem um lado negativo também, que é em relação ao governo agora, porque o governo ele tem um orçamento e basicamente esses orçamentos são extremamente travados, né? Eles não têm muito como cortar gastos sem um planejamento de fato que precisa ser aprovado. Então, prometer reduzir ali a taxa, bacana, mas como que vai ser feito agora a contenção de gastos? Porque simplesmente, se não há um plano claro para cortar gastos, simplesmente a dívida do governo acaba aumentando, consequentemente os juros também acaba aumentando, e isso é uma bomba relógio mais para frente, tendo em vista que a economia americana tem aumentado seu endividamento ano após ano. Então, bacana reduzir os impostos, porém, como vai ser feito a compensação em relação às contas públicas? Essa é uma preocupação que a gente precisa ter. Outro ponto interessante aqui em relação à isenção fiscal, ele promete eliminar aí impostos sobre gorjetas e benefícios da Previdência Social,
Então, acaba sendo similar a análise aqui em relação à diminuição de impostos, né? Bacana, mas tem que verificar como vai se fazer a contenção de gastos do governo, né? Aqui agora, ele promete também impor tarifas comerciais, então ele promete aumentar de 10 a 20% em todos os produtos estrangeiros e em relação a produtos da China, essa alíquota pode chegar até 60%. Então, em um momento inicial, né, quando a gente olha como investidor, olhando ótica de investidor que investe em empresas americanas, isso é bacana. As empresas que a gente vai investir, elas vão aumentar a sua vantagem competitiva frente a empresas estrangeiras que tendem a entrar no país aqui. Então, a receita das empresas locais tendem a aumentar. Então, isso para o investidor é interessante. Porém, para a população de modo geral, esse tipo de protecionismo acaba não sendo interessante. Então imagina a seguinte situação, imagina a gente está aqui no Brasil e eu quero comprar um notebook da Dell porque é uma boa marca e tudo mais, confio na empresa, acredito que os componentes dela são de excelente qualidade e tudo mais. Então imagina que tem um computador da Dell que ela consegue fabricar lá fora, trazer aqui para o Brasil e eu vou pagar R$5.000 por esse computador. Agora, a gente também tem aqui no Brasil a Positivo. Só que, a Positivo, eu não quero comprar um Positivo, pelo amor de Deus. Não quero, e é um computador similar ali, mas eu quero o da Dell. R$5.000 no da Dell, R$5.000 da Positivo. Qual que eu vou? Qual que tu iria? No da Dell ou da Positivo? Cara, eu vou na Dell sem pensar duas vezes. Agora o governo olha para isso e fala, aqui não tá certo, porque, a galera tá comprando um computador de fora, tem que fortalecer a nossa indústria aqui. Vamos tributar agora os computadores da Dell em 20%. Aí, o preço da Dell subiu agora pra cacete. E, beleza, agora eu vou comprar o da Positivo. Foi positivo? Não foi positivo, Eu tô pagando o mesmo preço que eu pagaria num computador de melhor qualidade para poder fortalecer a indústria nacional. Tá, ok. Só que isso acaba fazendo a gente ter aqueles amigos do rei, né? Então a gente já viu essa história acontecendo aqui no Brasil e não é nada favorável, né? A gente percebe que eles lá conseguem ter os ganhos entre eles lá, mas a população acaba se ferrando legal, tá? Então esse tipo de incentivo aqui eu não acho tão interessante, mas, cara, é complexo a economia global, principalmente quando a gente está falando da maior economia do mundo, né? Existem outros interesses por trás que acabam sendo mais complexos do que simplesmente uma análise nesse sentido, né? Outro ponto aqui que a gente tem é que ele promete combater a inflação, mas como que ele vai fazer isso, né? Eu não encontrei muitos dados de como, de fato, qual seria o plano para poder combater a inflação. Na verdade, as políticas que ele acaba trazendo acabam fortalecendo mais a inflação, de fato, e ele é bastante vocal no sentido de falar que o presidente deveria ter uma voz mais ativa em como conduzir a política monetária através do Banco Central americano, Fed, né? Então, isso eu não vejo com bons olhos. Eu acho que a presidência fica de um lado, política monetária fica de outro, precisa ser totalmente independente, porque a política monetária pode ser facilmente utilizada como uma medida populista, seja qual for o governo, democrata ou republicano, ambos vão utilizar de forma populista e o maior interesse de um político é se perpetuar no poder ou passar o poder, a cadeira para os seus apoiadores, e a política monetária pode ser utilizada para isso, fazendo que haja distorções futuras que não são momentâneas, não é aquele momento que você interfere de algum modo ali e você já vê um resultado em relação àquilo. O problema acaba acontecendo 2, 5, 6 anos à frente, quando as pessoas simplesmente não têm capacidade técnica para poder correlacionar os eventos e simplesmente o governante ele já não tem mais esse BO para poder resolver, ele já saiu do governo, esse BO fica lá para frente e caso ele ainda tenha sido reeleito ou seus apoiadores estejam no poder ainda, é muito fácil criar uma boa desculpa culpando a oposição por determinado evento e toda a base de apoiadores, como a gente vê hoje em dia, adora idolatrar um político, simplesmente compra essa narrativa, aceita e começa a repetir isso. Então, esse tipo de política aqui eu não vejo com bons olhos a possibilidade do governo influenciar na política monetária, certo? Vou abrir um parênteses aqui agora que eu quero fazer uma sugestão para você aí. Quando a gente for ter um candidato, a gente precisa apoiar as ideias dele, não o candidato, tá? Enquanto ele se mantiver fiel àquelas ideias, caso ele seja eleito e tudo mais, a gente mantém apoio enquanto ele está mantendo aquelas ideias e aquelas propostas iniciais. A partir do momento que ele começa a se desviar disso, a gente precisa criticar e cobrar para que se mantenha
a coesão com aquelas ideias, porque simplesmente se a gente começa a idolatrar um político, a gente não vai ver mudança nunca, porque a verdade é que políticos, de modo geral, eles querem o poder, e é isso, eles estão nem aí pro povo, tá? Então idolatrar político, pessoal, não tá com nada. Voltando para o vídeo aqui, historicamente, qual governo tem performado melhor lá nos Estados Unidos? Será que os republicanos ou os democratas, né? Lembrando que os republicanos são os vermelhinhos, tá? É o partido do Trump. É diferente, aqui no Brasil, o vermelhinho é de esquerda. Não, lá fora, vermelhinho é a galera de direita, tá? E os democratas, agora azul, é a galera de esquerda. Então não confunda as coisas, tá? Eu vou te mostrar aqui alguns gráficos para a gente poder verificar isso mais no detalhe, como que a Bolsa Americana performa independentemente de qual é o governo, se é de esquerda ou se é de direita lá fora, tá? E se você tá curtindo esse vídeo aqui até agora, porra, deixa um dedo like aí para fortalecer e também o YouTube entender que você tá curtindo vídeos como esse daqui, mais informativos, e ele vai te mostrar mais vídeos como esse se você curte vídeos como esse, tá? Então já deixa um like aí, e se você não se inscreveu ainda, pelo amor de Deus, né, cara? Se inscreve aí, aperta no botão vermelho para ficar sempre bem informado. E ativa a notificação, tu segue aí 1000 canais, se tu não ativar a notificação, não vai aparecer o vídeo para ti também. Beleza? Então dá uma olhada aqui na tela e vamos verificar aqui, tá? Então lembra, vermelho é governo de direita, azul governo de esquerda. Então começando lá com Dwight Eisenhower, a gente teve uma performance de 8%, depois a gente teve dois governos de esquerda seguidos, do John Kennedy e do Lyndon Johnson, né? Então a gente teve uma performance de 5,4%, 7,6%, ainda positivo. Agora a gente teve o governo do Richard Nixon com uma queda de 4% na bolsa, ou seja, a primeira queda negativa que a gente viu aqui nesse histórico. Agora a gente tem o Gerald Ford com uma performance de 10,4%, Jimmy Carter de esquerda 6,3%. Agora Ronald Reagan e George W. Bush primeiro, né? Duas performances positivas, governo de direita, 10,2%, 10,9%. Depois a gente teve a melhor performance até agora, governo de esquerda, com Bill Clinton, 15,2%. E depois a gente teve um governo de direita com George W. Bush, que teve uma queda de 6,2%. Depois veio o Barack Obama com uma performance muito boa, de 13,8%. Depois Donald Trump com uma performance um pouco melhor, de 14,1%. E depois Joe Biden, até esse estudo aqui ainda está em vigência, de 9%. Né? Então a gente percebe aqui que é bem parelho. Se a gente pega a média, a gente percebe que os democratas, que é o partido de esquerda, a média foi de 9,4% ao ano de crescimento, e os governos republicanos de direita foi um crescimento de 10,2%. Ou seja, um crescimento bem similar aqui em relação aos estilos de governo, né? São governos bem diferentes, com ideias opostas, mas o que a gente acaba percebendo aqui é que o mercado americano ele é extremamente sólido e acaba sendo um pouco indiferente qual é o governo na situação atual, porque as empresas são extremamente sólidas, elas continuam crescendo independentemente de qual é o partido que está na situação. Então, eu fico com o Warren Buffett, que diz a seguinte frase: nunca aposte contra a América. E isso tem funcionado ao longo de décadas. E eu continuo com essa situação aqui, tá? Então eu continuo investindo no mercado americano, independentemente de qual é o governo que está no momento, se é de esquerda, se é de direita. É claro que algumas políticas acabam beneficiando mais do que outras. Por exemplo, as políticas que o Trump acaba trazendo aqui tendem a beneficiar melhor as empresas. No entanto, na média, a gente percebe que as empresas americanas elas se valorizam se elas conseguem entregar resultado. E se você pega os balanços das empresas americanas, elas crescem ano após ano, a esmagadora maioria delas boas empresas, né? Tem muita empresa boa lá fora, se tu não investe lá ainda, tá ficando maluco. E se tu quer uma ajuda para poder investir melhor, eu recomendo que você conheça a Notorious Wealth Advisor, tá? Que é o nosso serviço premium de consultoria, onde a gente cria um planejamento para que você possa investir. A gente faz um estudo da tua carteira, verifica o que você tem investido, verifica o que é possível melhorar e monta um planejamento claro. A maioria das pessoas simplesmente vai investindo um pouquinho aqui e ali e não tem um planejamento claro para seguir, e com a gente você tem um acompanhamento profissional. E, inclusive, se você já tem um assessor, provavelmente tu tem um monte de fundo, de COI, pagando taxas altas aí, e com o nosso serviço, essas taxas que você paga aí, talvez você nem saiba que paga, elas voltam
para você 100% dessas taxas você está pagando volta direto para tua corretora, tá? Então, se você quer entender mais como funciona, aponta o celular aí para o QR Code que está aparecendo na tela ou clica aqui embaixo e marca uma consultoria aí, um bate-papo com o consultor sem custo nenhum para entender como é que funciona, para poder também te auxiliar e tomar melhores decisões, já vai te ajudar já esse bate-papo. Beleza, pessoal? Espero que tenha curtido o vídeo. Se você não se inscreveu, agora é o momento. Deixa um like e a gente se vê no próximo vídeo.